Bom, então vem comigo. A questão 14 é bem legal. Vai utilizar ideias que a gente já estudou, olha. O camarada chega para você e diz o seguinte, ó. Considere que você tenha duas esferas condutoras, sendo que uma tem raio R e a outra tem 2R. No começo elas estão a uma distância, né, relativamente grande entre si, né? Uma tem carga mais Q e outra tem menos 2Q. E a distância entre elas é grande de tal maneira que é como se elas ficassem pontiformes, né? Uma em relação à outra, porque elas estão tão longe, né? Que fica meio assim pontiforme, né? Posso fazer o uso da lei de Coulomb, né? E aí ele está falando o seguinte, que inicialmente essa bola tem uma carga mais Q, essa tem uma menos 2Q, e na situação inicial elas se atraem com uma força elétrica F que vale 9 newtons. Ele disse o que, professor? Que a força de atração entre essas bolas, no começo, vale 9. Então, como é que a gente escreve isso, professor, em matemática? Pronto. A força F de atração entre elas. Como é que eu escrevo aqui? Bom, só fazer a lei de Coulomb, né? Fazer uso da lei de Coulomb. K, produto das cargas. Uma é Q e a outra é menos 2Q. Vai botar o menos, não? Não, é tudo sem sinal, né? É em módulo, né? Dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui ele disse que vale 9, ó. Deixa eu melhorar mais um pouquinho, ó. Então, como é que é isso aqui? Bom, isso aqui tu tá vendo que vai ficar 2kq ao quadrado sobre d ao quadrado, mas o cara da questão, ó, o Renato, né? Isso, disse que vale 9. Pô, cara, se isso aqui vale 9, guarde então esse fato que você acabou de descobrir. Se isso tudo ali vale 9, então, professor, quanto é que vale essa expressão algébrica aqui, essa fração algébrica? Vale 9 dividido por 2. Será que isso vai ser útil, hein? Vai, futuramente, né? Quando isso aqui aparecer, ó, já vai dar então, ó, passei o 2 dividindo, ó, 9 sobre 2. Até aí, beleza? Porque tá aqui o 2 daqui, ó. Uma carga vale Q, a outra vale 2Q. Ele deu no enunciado, né? Professor, aí o que ele disse que vai fazer, hein? Ele disse que vai fazer eletrização por contato entre esferas de raios diferentes. Vai pegar as bolas, vai encostar e depois vai afastar até a nova distância, até a mesma distância do início. Ó, pessoal, isso aqui a gente já viu, né? Encostou e separou. Pronto, ó. Encostou e separou. A gente já estudou isso daqui, Renato. Quando você encosta as bolas e separa, né? Né? Eletrização por contatos. Isso já falou. A carga total acaba se dividindo de que maneira, pessoal? Proporcionalmente ao quê? Ao raio. Então, Renato, se um raio é 2R e R, no final, então, as cargas vão ficar o quê, professor? 2x e x. 2R e R. 2x e x. Professor, e como é que eu faço para descobrir o valor do x? Facílimo, né? Você vai alegar qual princípio físico para achar o valor de x? Conservação da carga. A soma das cargas antes, professor, é igual à soma das cargas depois, porque o que houve aí foi uma mera transferência interna, né? E transferência interna de cargas não vai alterar a soma delas, né? Então, Renato, quanto é que é a soma delas antes? A soma antes, ó, é menos 2Q mais Q. Cadê? Menos 2Q mais Q é a soma antes. E aí, quanto é que é a soma depois? 2x mais x. E aí, vai ficar assim, olha. 3x é igual a menos Q. Se 3x é igual a menos Q, então eu já sei que x, que é uma coisa que eu queria descobrir, vale menos Q sobre 3. Renato, e se x vale menos Q sobre 3, quanto é que vai ser 2x? Vai ser o dobro, né? Vai ser menos 2Q sobre 3. Moi, tu percebe que as duas ficaram negativas? Caracas! Quer dizer que agora, Moi, né? Antigamente elas se atraíam, né? Mas com menos atrai. Pois é. E agora vai ser repulsão. Uma vai ficar com menos Q sobre 3, ó. A carga dessa, ó. Caraca, que massa! E essa aqui vai ficar menos 2Q sobre 3. Então agora, professor, vai ter uma força de repulsão, F'.
O que ele quer saber? Ele quer saber agora quanto é a nova força elétrica entre elas. Agora tu já sabe que ela é de repulsão, ele quer saber o valor. E a distância? Não, a distância vai voltar ao valor inicial. A distância ele não vai mexer não. Ele só quer que tu calcule quanto vale a filinha. Aí como é que eu faço? Ah, é fácil, ó. Vamos escrever. Em matemáticas, quanto vale F'? F' é a força elétrica, né, ó, de repulsão entre quem e quem? Entre essas cargas que estão aqui, ó. Q sobre 3 e 2Q sobre 3. Vou escrever aqui, ó. Vai, professor. Q sobre 3 vezes 2Q sobre 3 dividido pela distância. A distância não muda, né? Ele disse que a distância volta a ser a mesma de antes, ó. Então, ó, quando tu faz essas contas aqui, né? Tu percebe que aqui vai ficar 2 dividido por 9, porque 3 vezes 3 é 9, ó. Aí é. E aqui em cima vai ficar KQ ao quadrado, ó. E embaixo vai ficar D ao quadrado. Mas qual não é a sua surpresa que essa expressão algébrica que aparece aqui, literal, ó, você já sabe o valor dela. Caraca, mano, já é muita sorte. Pois é. Tu já sabe que isso aqui tudinho, ó, é 9 sobre 2? Tá aí, professor, ó, dei valor. Pois é. Então quer dizer, Renato, que a nova força elétrica vai passar a ser o quê? Aí eu substituí, ó. Vai dar 1, vai. Ai, que ódio. Odeio essas questões que a gente faz um monte de conta e no final dá 1. Pois é, né? Mas deu 1. Ou seja, utilizamos coisas que a gente sabia, né? Aquele negócio de que a carga se divide proporcionalmente ao raio e a expressãozinha da lei de Coulomb, né? Tá aí, ó. Achei legal essa questão. Pois é. É isso, eu acho que isso aí pode cair? Pode. Botei até no dever de casa. No dever de casa tem duas desse tipo. Quais são, querido prof, as duas desse tipo? Bom, tem a 22, que é desse tipo, e lá no final tem a 46, ó. Aí é. A 22 e a 46, elas são desse tipo, ó. Moi, olha bem aí a questão 49 de casa. A questão 49 de casa, da US, ela pergunta assim, ó. Qual é o efeito que haverá na força elétrica entre duas cargas quando elas são colocadas em um meio isolante isotrópico, quando se coloca um meio isolante isotrópico e homogêneo entre elas? Professor, eu não entendi nem a pergunta. Eles fazem... Eu vou traduzir a pergunta da US. O que acontece com a força elétrica entre duas cargas quando elas estavam no vácuo e você mergulha elas numa piscina com óleo? Essa é a pergunta. E aí que eu passei meia hora explicando isso aqui hoje, né? Quando as cargas estavam no vácuo e você mergulha em qualquer outro meio que não seja o vácuo, a força elétrica entre elas aumenta ou diminui? Diminui, porque esse meio vai acabar se polarizando, né? E aí a força elétrica fica mais fraca. É só isso? Agora, claro que ele bota né, os termos, né? O meio isolante tudo bem, né? Isotrópico, tem a ver com trópico de Câncer, trópico de Capricórnio? É mais ou menos isso, né? E homogêneo é só para assustar. A resposta então é o quê? É que a força diminui. A força diminui por causa da polarização. Ele falou que é devido às cargas induzidas no isolante. Então marca essa daí, né? A mais parecida, né? Com o que a gente esperava, né? Ah, tá. Então o que tu sabe é que diminui, né, professor? Então tinha que ser essa, né? Ó, beleza, amor. Então agora a gente vai falar matéria nova. Eba, isso. Pra gente poder fazer a 15 e a 16, né? Vamos ver matérias novas agora. Vamos falar sobre campo elétrico. Vamos falar sobre a teoria de campo elétrico, beleza?